Bom dia a todos. O Bom Dia Borborema está no ar. Hoje a gente vai fugir um pouquinho da regra. Não vamos muito do destaque hoje, porque hoje a gente tem uma entrevista aqui ilustre. Daqui a pouco o Busco vai falar também. E vamos falar de um evento aqui que aconteceu, que vem falando aí, vem repercutindo no Brasil. A gente vai falar e comentar no Brasil e no mundo. A gente vai falar, comentar. Inclusive o Busco trouxe um especialista no assunto sobre aquela tragédia lá na barragem de Brumadinho. Mas pra gente não fugir muito da regra aqui do programa, hoje é 28 de janeiro, 28º dia do ano. Faltam 337 dias para o ano acabar. E olha, alguns fatos importantes que marcaram esse dia ao longo dos séculos. Eu achei interessante que foi um dos dias que teve mais realizações no Brasil, foi hoje, dia 28 de janeiro. Em 1808 foi promulgado o decreto de abertura dos portos às Nações Amigas pelo príncipe regente de Portugal, Dom João de Bragança, em Salvador. Foi uma pressão da Inglaterra naquela época, porque para a Inglaterra aumentar o comércio dela na região da gente que não tinha, aí Dom João, como ele não tinha muita convicção do que ele fazia, ele cedeu à Inglaterra e abriu os portos da gente para as Nações Amigas. No caso, principalmente a Inglaterra, né? Para quem estuda, lembra disso aí. Em 1862, tá aqui o nosso entrevistado de Busco, olha. Fundação no Recife do Instituto Agroecológico Nacional, Histórico e Geográfico Pernambucano. Um fato importante aí para arqueologia e geografia. Em 1943, Getúlio Vargas e Franklin Delano Roosevelt, presidente americano na época e o presidente do Brasil, participaram da Conferência de Natal, onde ocorreu a primeira tentativa que resultaram na criação da Força Expedicionária Brasileira. Foi uma das primeiras, assim, quando o Brasil começou a entrar naquela guerra que quase acaba com o nosso mundo naquele século. Em 1954, foi fundada a Confederação Nacional de Transporte, a CNT. E em 1970 foi fundada a Universidade Federal de Londrina. Isso aí, olha, muitos fatos importantes. Eu sempre falo 2 ou 3, mas como era todas as informações aqui era do Brasil, eu achei pertinente a gente falar todos esses fatos importantes que aconteceram no nosso país. Bom dia, Busco. Bom dia, Borborema, bom dia a todos que estão nesse momento conectados conosco e nos ouvindo. Vamos começar mais um Bom Dia, Borborema. E aí, claro, o assunto hoje não poderia fugir senão desse fato lamentável que aconteceu no nosso país, em Minas Gerais. Infelizmente, um fato que se repetiu, uma tragédia que se repetiu no nosso país. Não é a primeira, já é a terceira vez que isso acontece, né? Só que num período muito curto. E mais uma vez, o país paga um preço enorme por um processo que não vem de agora, desde que, para quem não lembra, desde que a Vale foi privatizada, né? E na época, eu me lembro que eu participei da campanha contra a privatização do governo Fernando Henrique. Inclusive, quando ele veio aqui na Embrapa, tínhamos um movimento que acusaram dele, na saída, quando ele saiu da Embrapa, de dar um tiro no ônibus, né? Que na verdade não foi tiro, foi bola de gude. Eu não posso dizer, mas foi uma bola de gude. Depois foi noticiado que foi. E meu amigo Senec, Macaxeira, mais conhecido assim, foi acusado na época disso. E outros amigos ao JS. Lembro com muita certeza disso. Mas fazia parte da luta contra o processo de privatização da Vale do Rio Doce. O Fernando Henrique desmontou toda a estrutura estatal que tinha. Foi o pai do Real, que na verdade o pai do Real, se for chamado de pai, foi Itamar Franco, né? E esse processo se avolumou e está hoje, né, retomando força no nosso país. E aí houve um incidente após a privatização, acho que em 97, e agora recentemente, em 2013, ocorreu um outro fato, 2014, e agora de novo. Então, é terrível a gente lidar com isso. E com detalhe, lendo reportagens ontem, eu não pude deixar de ver que até hoje as vítimas do acidente anterior ainda não receberam indenização alguma. É incrível
como isso pode acontecer num país desse, né? Ou seja, o acidente de 3 anos atrás, as vítimas ainda estão tentando receber alguma indenização. E porque, claro, você lê a reportagem que sai na TV, a maioria acompanha pela TV, sei lá, mas ler reportagens a respeito disso é interessante você ver até que ponto a iniciativa privada pune a sociedade e os cidadãos daquela região afetados pela estrutura da mineração. Dentro desse período, como eu disse, a gente vai mudar um pouquinho hoje, vamos fugir um pouquinho a regra, e eu acho que o tempo que a gente vai ter é curto para o debate aqui com o professor João Damasceno. João Damasceno, né, professor, que ele é professor doutor. Vamos deixar ele se apresentar logo e na sequência a gente começa. Isso. Bom dia, professor. Bom dia, Bruno, bom dia, Bosco, bom dia, ouvintes. Estamos aqui para dar uma contribuição a esse debate que ora aflora, face a novamente mais uma tragédia provocada pelas grandes corporações que infelizmente têm o poder de mandar no mundo. Bosco, professor, bom dia. Antes de começar aqui, a gente vai mandar um alô aqui para o pessoal que já está nos assistindo, ó. E a gente não teve nem tempo de avisar, porque foi uma coisa assim repentina, e a gente até agradece a presteza do professor, que foi uma coisa repentina, e Bosco ligou para ele, e ele saiu das atividades. Perdão aqui, que o microfone estava baixo. Eu peço até desculpa, repetir aqui, Bosco. Agradeço até o professor que ele deixou as atividades dele, que foi uma coisa que aconteceu de repente, né? 2 horas da tarde, de uma sexta-feira, eu acho que nem as equipes esperavam, ninguém esperava. Aí aconteceu essa tragédia, mas olha, eu mandar alô aqui para David Perazzo, tá sempre conosco, meu amigo Alisson Albuquerque, tá conosco também. Sandeia. Meu amigo Moacir Rodrigues, deputado estadual Moacir Rodrigues. Tá assistindo a gente. Alisson Barbosa Albuquerque, ele botou aqui: bom dia, meu amigo Bruno, já sintonizado no programa, abraços e uma semana produtiva e abençoada para todos. Muito obrigado. Meu amigo Robson Borracha, o operador de áudio aqui da TV Paraíba. É uma satisfação estar com meu amigo Robson Borracha. José Ribamar, e ele colocou aqui: bom dia, Bruno, meu irmão. Eu e Márcio estamos na escuta. Vereador Márcio Melo, que participou aqui conosco, e Carlos Mateus também, que está sempre participando conosco. Eu agradeço a todos aqui. Como a Bosco tinha falando aqui, a gente estava falando com o professor, convidamos o professor, porque é uma coisa que a gente não pode se abster, porque a grande mídia não vai divulgar, está divulgando agora, porque é uma tragédia que não tem nem como você virar a cara. Não tem nem como virar a cara. Mas daqui um dia esquece, porque há menos de 2 anos, o professor vai me corrigir, há mais ou menos 2 anos, teve a tragédia em Mariana, na época foi o alarde e hoje ninguém comenta mais. Hoje existe uma quantidade de rio contaminado, tem comunidade que ainda hoje não pode tomar água. Você tendo um rio na sua porta, você não pode tomar água, não pode dar água ao seu gado, porque aquilo ali é rico em metal pesado. O professor vai explicar que tipo de metais pesados tem ali e qual a importância disso para a saúde. Mas, professor, como a gente já agradeceu ao senhor, o senhor já deu bom dia aqui pro pessoal. Na sequência, for chegando pergunta aqui no Facebook, no WhatsApp, a gente vai lhe fazendo. Se quiser mandar pergunta pro WhatsApp aqui da gente, você manda para o 981855560. Se quiser falar ao vivo também, você liga, pode ligar até pelo Zap aí. Dá um abraço aqui, ó. Elton Moreira, lá em Serra Branca, está nos assistindo. Corrinha está mandando aqui. Corrinha Alves. Né? Grande abraço para o professor João Damasceno. Já está mandando aqui. Aqui a audiência tem aqui. Então é o seguinte, João, antes de começar, professor João, colega, né, de profissão, geógrafo, assim como eu, né, para que a população entenda o processo de mineração. Porque é o seguinte, os rejeitos, que até o presidente chama de jeitos, né? Não sabe nem o que significa rejeitos. É incrível o nosso presidente. Mas vamos adiante. Então é o seguinte. O processo de mineração, porque, claro, fica represado ali, para que a população entenda primeiro claro, o rompimento da barragem, o processo da mineração, como ela é feita e os rejeitos que são depositados ali, né? A extração do minério não é feita de maneira bruta, são máquinas irresponsáveis. Existe um processo, e nesse processo o que não serve é colocado, né, o que não serve para comercialização represado e colocado a fazer. Quem quiser ver esse processo é só ir ver aqui a betonita
como é feito aqui. Você vê verdadeiras montanhas de rejeitos retirados após a extração da betonita, tá? E aí você vê aquela montanha, parece uma montanha parece um iceberg, né? No termo feito de rejeitos, mas não é, tá certo? Então, é essa característica que, primeiro, e aí a gente ir de fato ao rompimento da barragem e as consequências que a mineração traz economicamente e também de forma negativa ao meio ambiente e à população que está aí. Então, Bosco, vamos lá. Isso é uma sucessão de situações. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: com a evolução da técnica, o homem foi criando e renovando determinadas situações em que ele faz uso dos recursos minerais. Então, na verdade, seria impossível chegarmos ao estágio que chegamos e as condições que temos hoje de conforto e de alguns recursos que são extremamente importantes para a vida humana. Precisamos dos recursos minerais. Agora, o que acontece é o seguinte: nesse processo existem vários elementos. Então, o que acontece é o seguinte: existe a exploração efetiva, que é a mineração propriamente dita, busca, vai lá, extrai o recurso natural, e esse recurso natural vai passar por um processo de beneficiamento para atender sua finalidade fim. Ou seja, produz matéria para a indústria de transformação. Nesse processo, sempre, em qualquer recurso, vai existir a sobra, o que nós vamos chamar nesse caso aí, que está em tela, o rejeito. Então, aquilo ali é um material pastoso, resultado da lavagem do minério para extrair o minério de ferro, e evidentemente ali vem partículas de ferro e outros minerais e outros minérios ou outros elementos químicos em menor quantidade, mas na sua maior intensidade o rejeito do ferro, e isso tem que ser alocado. O que tem que se discutir é: não existe tecnologia para reaproveitamento ainda desses recursos, não existe uma tecnologia que faça menor uso de água para que nós possamos tirar usufruto do recurso beneficiado e causar menos impacto ao meio ambiente, que também é contraditório, porque a mineração, em qualquer situação, ela é impactante, ela é extremamente impactante. O que nós temos que avaliar é qual o efeito desse impacto, minimizar o efeito desses impactos. E o que tem prevalecido, na verdade, são os interesses financeiros. A sociedade aí é a ponta, é o finalzinho, é quem menos pode exigir e é quem mais precisa. E até que ponto a privatização, quando foi feita há mais de uma década atrás, e aí é bom lembrar que a privatização, em que aspecto a privatização prejudicou, ou de certa forma, porque o que é colocado, pelo que eu li, a legislação existe, é uma das melhores na questão de preservação disso e de punição para isso. Mas nem a lei, colocado que, pelo que eu li, inclusive no site da BBC, a lei existe. O que não existe é punição e fiscalização rígida. E até que ponto a privatização contribuiu com isso? Contribuiu de alguma forma? Vamos lá. Isso é uma situação extremamente complexa. Nós temos que ir primeiro à raiz do problema para depois chegar a esse processo capilar das situações que são vivenciadas. De fato, a discussão em cima da privatização, ela existe, é pertinente, é extremamente oportuna, até porque os recursos minerais que são extraídos no nosso país, o subsolo, pertence à União. Então, o que se faz quando se entrega a exploração dos recursos minerais ao capital, principalmente ao capital estrangeiro, e essas empresas, pouquíssimas, mesmo que tenha denominação de empresa brasileira, mas o braço forte econômico dela, com certeza, está além do Oceano Atlântico, e nós sabemos mais ou menos de onde vem. Ela tem um espaço extremamente grande nessa rede mundial.
porque todas as empresas elas têm uma força muito grande nas nações aonde elas penetram. E de uma forma ou de outra, a empresa ela seria vendida, porque a pressão é muito grande, o recurso é um recurso que tem valor no mercado e um valor crescente. Então, o que acontece? Naquele momento, o que foi feito foi o resultado da pressão que existiu. Então, o presidente que estava ali de plantão, ele cedeu. Evidentemente que vai existir ali um grupo político por trás de todo esse estímulo, é toda uma conjuntura vivenciada. E aí, o que fazer? Bom, o que fazer agora é mostrar à nossa sociedade que não é uma coisa fácil, não é fácil. Nós temos um país dividido, um país onde os níveis de competência intelectual ainda está gateando, porque nós vemos pessoas pseudo-esclarecidas absorvendo discursos que não condiz com uma realidade odierna, e que o poder econômico dessas empresas extrapola os limites da estrutura administrativa. Ela consegue penetrar em todos os segmentos da sociedade. Ainda ontem eu falei, um amigo meu lá do Paraná me fez uma pergunta e eu respondi: meu amigo, o que é que nós podemos querer quando um legislativo ou quando mesmo um judiciário se promiscui a uma situação de convivência com esses elementos que, de fato, só têm interesse em extrair as nossas riquezas. Então, fica difícil. Nós queremos convencer as pessoas de que isso é um fato. Professor, continuando aqui, essa questão aí a gente sabe que essa questão do poderio econômico é um fator decisivo para essa tragédia que aconteceu. Um fator decisivo, como se a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, existem outras técnicas que geram menos rejeito, mas economicamente, como o senhor falou, inviáveis. Professor, mas só para a pessoa ter ideia, para se minerar 1 quilo de ferro, quanto de rejeito se produz? Porque a gente vê aquela montanha lá, sabe que o ouro se produz, como o urânio também. O urânio parece que são várias toneladas para produzir bem pouquinho. Mas quanto é 1 quilo de ferro, 1 tonelada de ferro? Qual é a quantidade de rejeito maior? 10%, 20%, 200%? O que acontece é o seguinte: depende da quantidade de material que vem agregada a esse ferro que é minerado. Então, o processo de lavagem é exatamente aquilo que vai tirar o excesso que não é matéria-prima, ou seja, o ferro. Então, você tirou, suponhamos, 10, você falou quantos quilos? 1 quilo? 1 quilo de ferro, suponhamos, por exemplo. numa situação hipotética aí, você tem 1 quilo de ferro e você tem aproximadamente aí 20% do seu entorno material que pode ser descartado. Então, você tem uma proporção aí na faixa de 20%, dependendo da quantidade de material que vem agregado. E aí tem um outro elemento. É a água que vai gerar isso. Não tem algum produto para limpar o ferro? É pressão. Pressão, temperatura e muita água. Antes de começar aqui, algumas pessoas estão nos assistindo. José Pereira, pró-reitor, está nos assistindo. Pró-reitor. Caio César está dizendo aqui: Bosco, estamos em Temuco, sul do Chile, cidade dos Vulcões. Epitácio, lá da UEPB, está nos assistindo. Márcio Esteves, grande professor, assistindo atentamente. Márcio Esteves, tem muita gente aqui que está. Epitácio, né, também já falei. Então tem muita gente aqui que está atento à nossa programação hoje, né? Está assistindo, ouvindo. Por isso que é justamente esse aspecto. Então, a mineração, a quantidade de água, né? E aí, a gente que estudou um pouco, né? Inclusive, há uma discussão sobre a quantidade de água que é usada para fazer cada produto, todo produto, tudo que você tem em casa, que foi elaborado, é utilizado água. A garrafa mineral que você utiliza, ou qualquer outra coisa de produto, para ser aquele produto final, utilizou-se água. O ferro que está na casa, aqui na mesa, que está no computador, utilizou-se água para se produzir, né? E esses rejeitos de tudo isso tem que ir para algum lugar. E aí a grande discussão, que começou uma palavra muito bonita, né, ultimamente usada pelos ambientalistas, né, de alguns anos para cá, chamado desenvolvimento sustentável.
E a região de Minas Gerais, aquela região do ferro, parece que os empresários políticos daquela região parece que não aprenderam ou não sequer pensam no quanto isso pode trazer de lucro nesse aspecto, desenvolver de forma sustentável. E parece, como diz aqui, é mais viável, numa reportagem que diz aqui, é mais dispendioso cumprir condicionantes, ou seja, cumprir a lei para evitar acidentes, do que remediar a taxa. Seria essa? Bosco, só lembrando aqui, enquanto o professor fala, enquanto a gente está falando assim, eu vou botar algumas imagens da tragédia para ir cobrindo a fala da gente, para vocês verem que a gente vai estar falando. E Marcos Sodré aqui, Marcos do Livro está assistindo a gente. Saudações 13 anos. E raposeiras. Também, a gente não falou, viu? E raposeiras também. Podem mandar pergunta aqui pelo Face, se vocês quiserem. Também pode mandar pelo WhatsApp, se quiser falar com o professor. Pode mandar pro meu, pro de Bosco, quem conhecer ele pode mandar pro dele também, que ele responde, viu? Mas... respondendo a pergunta de Bosco, desculpa estar interrompendo. O que existe é o seguinte, é minimizar o impacto. É minimizar o impacto. Evidentemente que há de se observar que o legislativo ele é a esfera da discussão, mas não significa que ela é a esfera mais qualificada para apresentar propostas. Até porque utiliza-se muito do senso comum. O que deve acontecer é exatamente racionalizar os impactos. À medida em que você faz ou se apresenta como um ser que vai alterar uma paisagem ou uma unidade para extrair algum recurso, nós temos que ter a capacidade, a competência e a técnica. O professor Milton Santos sempre dizia que é a técnica que nos conduz e que nos permitiu chegar onde chegamos. Essa técnica, ela tem que atender à necessidade da maior parte da coletividade. O que acontece é o seguinte, vamos ao discurso. O discurso é o seguinte, a necessidade de poucos está sobrepondo a necessidade de muitos. E nós temos que compreender que é difícil, por exemplo, você chegar ali naquela região do quadrilátero ferrífero e dizer, minha gente, nós vamos ter que diminuir a quantidade de empresas que estão explorando nossos recursos minerais. É a mesma coisa que você pedir para apanhar em praça pública. Você chega ali na região do Seridó, chega ali na região do Junco do Seridó e vai dizer assim, meus amigos, nós vamos suspender a exploração do caulim e do quartzito. A população fica brava. Mas, meu amigo, você não chega em solidariedade. Você não chega em solidariedade. Por quê? Porque é o seguinte, não tem emprego, meu amigo. Não tem uma forma do cara dar sustento à sua família. É uma agricultura praticamente incipiente às condições da população crescente, pelo menos até em alguns recortes. Então fica complexo você fazer com que haja uma mudança de paradigmas quando a sociedade precisa. O discurso é esse, a empresa faz o seguinte, olha, eu lhe dou um bom emprego, eu lhe pago 3 salários, 4 salários, 5 salários, você tem um ticket alimentação, você tem um auxílio moradia, aí tu vai dizer pro cara que ele não vai trabalhar nessa empresa que ela está impactando o meio ambiente. Quer dizer, complexa, a situação é complexa. Existe, na verdade, uma forma de racionalizar os impactos. Porque o que acontece é o seguinte, foi a fala que eu disse ainda há pouco. A questão não são os profissionais da produção. O cerne da questão é o problema economicista. Não existe uma valoração do ser humano, existe uma valorização do recurso mineral, mas do ser humano não. O resultado está aí. Nós estamos vendo. A gente acompanhamos aí esse tragédia que vem acontecendo. Como eu estava conversando com o senhor pouco tempo antes, uma barragem daquele tamanho que a gente viu que era imensa, uma coisa imensa. Você vê no cálculo, vocês viram os caminhões, a locomotiva. Aquilo ali, professor, quando o senhor como professor, o senhor tem a atividade acadêmica, não está muito voltado mais para o campo, mas quando uma coisa daquela vem se romper, ela vem anunciando, professor. Eu não acredito, como há muitos anos aconteceu aqui, mas não foi com rejeito, foi com água lá em Camará. Existiu vários relatórios apontando fissuras na barragem. Sim. Aquilo ali, professor, é uma coisa que vai estourar assim de um minuto para o outro, mas ela vem apresentando assim, como o senhor disse, uma infiltração,
um cupim, uma formiga. Um solo que está cedendo. Como o engenheiro daquela obra, o responsável pelaquela barragem, ele não tem que ser monitorado. Inclusive, existem regras de monitoria dessas barragens. E eu estava vendo ontem eu estava vendo, existia um decreto aí do governo onde flexibilizou porque aquela região estava sem... Isso aí foi uma informação que eu vi ontem no Fantástico. O governo flexibilizou a exploração daquela região porque ela não podia mais ser explorada, mas tinha uma areazinha, área de limite. Um pouquinho de ferro eles estavam querendo tirar. Não sei como é, vai dizer direitinho como é que é a área. É uma área de... Parece que é uma área, esqueci o nome que eles disseram, mas aquela região... É a área remanescente? É uma área, que era só uma área que disseram que não pode tirar, porque ia comprometer a estrutura lá da mina. Mas eles estavam já conseguindo a licença para continuar explorando essa mina que estava desativada. Mas como é que... É uma tragédia anunciada, professor? Isso aí dava para se identificar esse tipo de coisa? Primeiro, eu não vou fazer o papel de advogado do diabo, eu não vou advogar aqui. Eu não vou advogar aqui pelos colegas que estavam trabalhando lá na produção. Evidentemente que eles sabiam que isso ia acontecer. Algumas falas que a gente tem prestado atenção na televisão é que elas vão dando pra gente esse código. Olha, essa tragédia já estava batendo na porta. Agora o que acontece é uma coisa. Uma coisa é um engenheiro ambiental dizer que vai acontecer um problema. Tem que levar em consideração que ele é um empregado também. Entendeu? Ele é um empregado também. Então, vulgarmente, ele está na linha de tiro. Então, ele pode ser também, como um outro, pressionado a tentar escamotear, tentar encontrar uma alternativa, porque o que acontece é o seguinte, eu já trabalhei na iniciativa privada e eu sei como é que funciona. Então, é o seguinte, se vire, resolva. Se você não resolver, a gente arranja outro, se você não tiver competência. Então, ali é uma questão de sobrevivência. Claro que a vida humana deve prevalecer. A vida humana é o mais importante. Mas naquele momento de pressão e de tensão, eu acredito que ele não tem força. Já era anunciado, sim, são barramentos feitos com material da área, não é compactado tal qual uma barragem de água do recurso hídrico, e a pressão é maior porque ali não é só água. Ali é uma pasta. Aquilo chama lama, mas aquilo é uma pasta semilíquida, aonde você tem agregação de diversos elementos, mais a água e o ar. Então a pressão é imensa. Claro que num terreno onde existem fragilidades, pode existir pressão e acomodação de camadas. Pode existir os elementos da própria estrutura ambiental do entorno, raízes de plantas, pequenos insetos que vão construindo seus ninhos. Olha, o maior problema hoje de uma barragem é formigueiro, e as pessoas não levam em consideração. Mas um formigueiro pode botar uma corema debaixo do chão. Então, nós temos que levar em consideração todos os fatores. Eu não acredito em Papai Noel, então eu vou ser curto e grosso. Eu não acredito que aquele que pressionou para que aquela unidade ainda continuasse a receber material, que ia voltar a receber material, seja punido. Agora, o cara que está lá, que obedeceu às ordens, esse eu não tenho dúvida. Professor, mas vamos se colocar. Eu vou botar outra que é... Vocês estão vendo aí imagens, você está ouvindo a voz da gente, vocês estão vendo imagens. Teve com uns vídeos que a gente pegou de tem da AFP, tem da BBC. Existem imagens aí de várias pessoas que estão mostrando. Aí vocês estão vendo o resgate aí do helicóptero, eles resgatando a pessoa na lama. Teve um caso de uma menina que tiraram dentro da lama, uma tragédia anunciada. Mas o senhor, como empresário, vamos se colocar no lugar do empresário, dono da Vale, do Rio Doce, uma multinacional que produz milhões de ferros. Existe aquela questão, às vezes não tem aquele negócio no jogo de futebol, o cara diz, dá um chute na canela de fulano, não, mas você é expulso, mas ele é o principal, você é descartável. Aquela tragédia que aconteceu em Mariana, o risco que a empresa correu para minerar aquilo ali, o lucro, mesmo com todo prejuízo ambiental para o Brasil, mesmo com o número de mortes, o lucro da empresa foi maior do que eles vêm gastar hoje no Brasil com ecologia, que a gente não vê,
praticamente gasto nenhum, porque a gente vê, tem recursos, as famílias ainda hoje estão lá. Praticamente, eu vi umas matérias ontem, praticamente pedindo esmola às famílias, estão recebendo um salário mínimo lá e ainda sendo humilhados pelos outros que estão comendo dinheiro da empresa. Sim. A empresa consegue botar na cabeça dos outros que quem foi a vítima não é a vítima, é o culpado porque está recebendo, perdeu sua terra, perdeu sua casa, perdeu sua família, tá recebendo, aí tu tinha uma terrinha, tinha tuas vaquinhas, tu ganhava teu dinheirinho, tinha teu carrinho, hoje tu não tem nada, vive com um salário miserável numa casa alugada que não é tua e ainda tem que aguentar a piada da população. Que foi coisa que a empresa vem plantando na cabeça. Ficou mais barato pra Vale. Não era Vale, é Samarco, que é uma das empresas da Vale. É um braço. É um braço da Vale. Foi mais barato pra Samarco essa tragédia ambiental toda, ou ela deixar de estar minerando? Porque eu acho que o lucro da mineração foi bem maior, professor. Com certeza. Eu posso responder pode responder do jeito que o senhor... Pode responder do jeito que o senhor quiser, é isso mesmo, professor. Aqui é o seguinte, não tem restrição com relação a isso. Então, o objeto... Aqui vai dizer, não fala isso, não fala aquilo. A opinião, o que achar, inclusive, pessoalmente. Não tem isso aqui. Essa restrição, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo. E é o lado bom da internet. Tá a certo? gente não tem limite, não né? Não tem limite, tem esse jabazinho, não falo de tal fulano. A gente só não desrespeita ninguém, mas... Mas a opinião que tem que ser dita, tem que ser dito. Inclusive, tá uma opinião aqui, o Márcio Esteves está dizendo aqui, olha, não foi acidente, foi crime. Se fosse uma empresa estatal, seria culpa dos funcionários despreparados, mas como a empresa é privada... Não existe funcionário, né? Aí Marcos Sodré disse isso. aqui, ó, parabéns pelo programa, nota 13. Eita. E a Denilson também está assistindo. A Denilson Santos, ele está dizendo... excelente palestrante. Isso. E um outro dado aqui para colocar. Segundo a Vale, a barragem que rompeu tinha 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Né? Em Mariana foram liberados 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Ou seja, no acidente, muito mais do que agora. Imagina se fosse a mesma quantidade. Só lembrando a vocês, olha, essas imagens que vocês estão vendo, não é filme de ficção não, isso foi a tragédia mesmo, viu, professor? Isso é a tragédia. Sim, eu venho vocês estão vendo. Acompanhando. Isso é a tragédia, isso não é um filme de ficção não, de filme de Hollywood não, isso é a verdade, é o que aconteceu aqui no nosso estado, aqui no estado vizinho, né, que vizinho da gente passou Bahia, estamos lá. Na verdade, o que nós temos que aprender é conviver com a imagem, não com o áudio, porque na verdade os que estão fazendo o áudio, eles são patrocinados, né? Então existe toda uma forma de tentar desconstruir a informação. Nessa tônica de falar sobre o que ela ganhou, uma coisa que a própria mídia não passa é o seguinte: o seguro que essas empresas têm não é feito no Brasil, é feito na Europa. Então essas empresas, elas têm assegurado todas essas situações, só tem que é feito em terreno estrangeiro, na Inglaterra, na Suíça, que nós temos ministros de Estado que têm dinheiro aplicado nessas empresas. Então, o que acontece é que eles não perderam nada, só quem perdeu foi o povo, e sempre será o povo, até que ele tome consciência da sua força, do seu poder. Porque a punição, talvez ela vai existir nas esferas inferiores, ou seja, naquele que obedeceu a ordem. Lá em cima, talvez o motorista do caminhão que morreu seja o culpado. Com certeza, o culpado está debaixo da lama, não encontraram nenhum corpo. Então, nem tenha preocupação que eles não estão tendo prejuízo. Essa multa, que isso é até vergonhoso, multou em 250 milhões, isso não é nada para uma empresa dessa. Isso não faz nem cosquinha, entendeu? Isso é uma situação vexatória, cara, para a mídia. Como também eu ver um cidadão que ocupa um cargo de Estado, pago com erário público, vir contestar dizendo que nossa democracia, se fosse uma democracia séria, as punições já começaria a existir. Ora, se fosse um país, uma democracia séria, ele não seria nem ministro. Então, para começar. Então, o que acontece é o seguinte: o lucro da empresa já foi obtido e ela já recebeu pelo acidente que aconteceu. Eu não tenho dúvida disso.
Por isso que eu estou tendo muita cautela em fazer minhas explanações para não utilizar o senso comum. Eu estou tentando utilizar aqui a racionalidade e uma compreensão de todo o processo na sua essência, que é o mais importante. Isso, eu acho que toda tragédia, assim como todo banco, quando ele é assaltado, o banco não perde, ele tem um seguro. A empresa tem. E ainda há perguntas extremamente complicadas que há que se fazer. Por exemplo, porque, olha, hoje, quando se ocorre um tsunami, ou vai ocorrer um tsunami, boias são acionadas e avisam, olha, vai vir um tsunami aí na praia. Vai chegar uma onda gigante, corram que o negócio vai... E uma sirene, uma coisa que se rompe, uma sirene não foi ligada para isso. Ou seja, e não só isso, e até onde toda essa tragédia, toda essa lama, todo esse rejeito, todo esse produto químico, toda essa química que está aí nessa lama, com água e com tudo, até onde vai chegar? Já se coloca que o Rio São Francisco já está recebendo uma parte disso. Até onde essa lama vai chegar? Vai chegar aqui em Boqueirão? Professor, Bosco, antes de estar falando, Heitor Nascimento está nos assistindo e Eduardo Jorge, professor João Damasceno, dando-nos uma grande aula. Valeu, professor. Professor Eduardo Jorge. Professor, aqui continuando, a gente viu que todo esse rejeito vai cair numa primeira usina, que eu vou até confirmar o nome dela aqui, antes de Três Marias, lá em Minas Gerais. Essa usina, ela é em Paraupebas. Eles estão querendo absorver toda a lama nessa usina. Sério, não, vai ficar. Quer dizer que a população que se usa daquela usina, daquela água, vai ficar sem poder usar aquela água, que aquela água vai ficar contaminada. Professor, em termos de metais pesados na mineração do ferro, quantos metais pesados tem ali que são cancerígenos? E caindo no rio Paraupebas, cai no Rio da Velha, que vai cair no Rio São Francisco, que vai cair em Três Marias e desce para Sobradinho. Consequentemente, tem perigo desse problema chegar aqui pra gente, aqui em Boqueirão, esses metais pesados, e aumentar o índice de câncer no nosso país, que já está alarmante. Aí depois alguém se pergunta, por que o Brasil está com tanto câncer? Esse tipo de coisas que vem acontecendo aqui no nosso país. Mas tem possibilidade da gente aqui em Campina Grande vir a passar dessa mazela. Essa aqui é a imagem que está passando agora, que Fátima falou, que eu não tinha visto ainda. Essa vaca que tá passando aí para vocês. São várias agora. Cabeças ligadas que estão debaixo da lama. Fátima chorou aqui vendo isso aqui, que Fátima ela é muito ambientalista, ela chorou vendo essas vacas aqui. Ela chorou, achei uma coisa eu não tinha visto ainda não, vi agora, é uma tragédia muito grande. Mas, professor, tem possibilidade da gente ser contaminado por esses metais pesados? O que acontece é o seguinte, o minério de ferro ele vai se deposicionar, o rejeito dele vai se deposicionar no leito, no soalho, né? Então, o Talveg é quem vai absorver esse material. O que vai ficar na água é exatamente o resultado dessa lavagem que vai acontecer. Respondendo aos efeitos sobre o organismo humano, evidentemente que pode acontecer sim, algum tipo de reação. Entre elas, a mais simples seria uma dermatite, talvez uma alergia, porque a água, com certeza, ela não vem tão pura, então ela vai causar aí alguns processos de processos alérgicos, processo estomacal, gastrite e coisas desse tipo. Mas aí seria um profissional da área de saúde para dizer os efeitos dessa situação. O que nós temos que observar é que chegar aqui na nossa região, como está ali, não chega. Isso aí tem a certeza que o que chega aqui é água bombeada. Então, essa água bombeada, ela pode ser muito bem contida no tocante ao que vai ter de mais grosso. Claro que vai vir material diluído na água, aí sim. Pode chegar sim, existe essa possibilidade. A grande questão é que o povo ainda está sem entender e compreender os efeitos que essa tragédia vai causar além fronteiras do estado de Minas Gerais e do estado do Espírito Santo. Vai adentrar o território baiano, ao território alagoano, pernambucano e sergipano, e com certeza
vai atingir Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, percebam bem a complexidade dos efeitos desse acidente. É importante que se observe com muita cautela e muita atenção, e muita atenção, para não gerar uma sensação de calamidade, que beira a calamidade, mas é pontual, e não fazermos com que a pessoa ou a população se sinta temerária pelos efeitos imediatos. Os efeitos virão, eles vêm de forma cadenciada. Agora, no tocante a dizer que vai ser de imediato, não. Porque senão a gente termina gerando na população um pânico. Um pânico desnecessário. Um pânico desnecessário. E vai existir sim a necessidade da cautela, até porque talvez, e aí eu sou um pouco mais frio em avaliar, se existisse a preocupação, de fato, com o que vai acontecer com as águas, nós tomaríamos um pouco mais de cuidado com os nossos dejetos nos nossos tributários. Então, nós já vamos acelerar um processo de contaminação de uma água que já existe. Professor, tem aqui mais informações, tem um Juliano Nóbrega. Juliana. Professora Juliana. Perdão, Juliana. É muito importante a sociedade se mobilizar, discutir e refletir sobre essa tragédia. Foi bem colocada a fala do professor João. O povo realmente tem força. Precisamos unir e pensar que ações para o equilíbrio ambiental são imprescindíveis, porque tratar a vida em sua plenitude humana e de múltiplos seres vivos. Parabéns a todos, especialmente ao nosso querido professor João. Abraços. Juliana, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Valdir Xavier também está nos assistindo. Professor, como a gente estava discutindo aqui, uma tragédia anunciada, aconteceu e pela andar da carruagem não vai acontecer só uma vez, não. Porque muita gente critica os bancos. Por exemplo, vamos puxar aqui para o caixa eletrônico, que o caixa eletrônico, o senhor falou de seguro. Caixa eletrônico, cada caixa eletrônico daquele tem seguro. Um amigo meu que trabalha no banco me disse que o banco recebe R$1 milhão por cada caixa explodido. O máximo que um caixa eletrônico pega é R$600 mil. Quer dizer, que mesmo com a explosão do caixa, uma máquina daquela não deve custar 20 mil. Mesmo com a explosão do caixa, explosão da agência, para o banco ainda é futuro. Porque do mesmo jeito que explodiu as notas, você podia botar gasolina ou querosene, na hora que o caixa explodisse, as notas queimavam. Mas o banco não faz isso. Então eu garanto a você que se o ladrão fosse roubar e não tivesse e o dinheiro queimasse, 2 vezes ele não ia, porque é uma operação cara fazer aquilo. É verdade. O povo diz, não, mas a empresa está gastando muito, principalmente o povo, que, como eu disse a vocês, estão nessas cidades afetadas. E a gente viu que Mariana acabou-se. Brumadinho tá uma tragédia só, que vocês viram os vídeos enquanto o professor estava falando, a gente cobriu as imagens. A maior tristeza do mundo é estar vendo aquilo ali. E o governo até então criou um gabinete de crise. Esse gabinete de crise, professor, na sua opinião, pela experiência que o senhor tem, você é professor doutor em mineração, não é isso? Não, em agronomia. Em agronomia. Mestre em recursos minerais. Mestre em recursos minerais. Pela sua experiência, o que esse gabinete de crise, se o senhor fosse delegado hoje pelo presidente Bolsonaro, qualquer presidente que fosse, o senhor vai coordenar o gabinete de crise com relação a esse problema. Qual seria a sua primeira atitude hoje para resolver aquele problema que não tem como resolver, mas para tentar amenizar a situação ali? A verdade é o seguinte, priorizar a vida. Todos os esforços devem ser demandados para socorrer as vítimas. As vítimas que ainda não foram localizadas e as vítimas que estão sob o efeito de abandono. Quer dizer, tem gente ali que a roupa que está vestindo está sendo doada. Então a prioridade são essas pessoas. É necessário, do ponto de vista estratégico, criar-se um grupo de trabalho para as primeiras tomadas de decisões, mas isso deve ser feito de forma clara. Qual o custo? A quem vai atender? O que vai atender? Ora, o meu primeiro sinal amarelo acendeu quando foi determinado que
3 ministros fossem para lá. Ótimo. Ótimo. Parabéns. Mas isso é obrigatório. Qualquer que seja. Então, pelo menos a assessoria nesse momento funcionou. Mas um pequeno detalhe que foi o que acendeu o sinal amarelo. Os 2 ministros foram dentro do transporte, do avião. Da empresa. Com o presidente. Não, um voo nosso com o presidente da empresa. Quer dizer que o presidente da empresa usou o dinheiro da nação para se bom, eu não sei, precisa se averiguar, se avaliar, se isso vai conseguir chegar ao conhecimento do público. Mas o mais importante é observar que o dono da empresa, o presidente da empresa, estava junto do poder. Ali, não, vamos juntos. É a mesma coisa que você ter uma audiência para condenar um criminoso e o juiz e o tribunal do júri vai na van do criminoso. É algo complicado, né? Isso obedecendo, sim, às escalas pertinentes à temática. Mas há necessariamente de se observar que é importante ter uma equipe de trabalho e que essa equipe de trabalho vislumbre atendimento à população afetada. Isso é uma obrigação do Estado para colocar na conta da empresa. O Judiciário fez muito bem ao reter parte do patrimônio que tem lá aplicado, me parece que foi 4 ou foi 6 bilhões, que fica sob a tutela do Judiciário. Ninguém sabe até quando e até onde, porque isso ainda vai subir. Mas também há de se observar que as punições elas já deveriam estar acontecendo quando fosse identificado, que já sabe-se, se tem noção na cadeia de comando de onde foi que partiu as iniciativas de dar continuidade ao processo de pressão sobre aquela área, essas pessoas já eram para estar sob tutela da justiça. E o seu patrimônio, que se quer punir exemplarmente, tem que ser assim. O seu patrimônio seja bloqueado. Eu estava acompanhando aqui a matéria aqui no Portal Terra. A preocupação hoje do governo é com a queda das ações da Vale. Eu estava vendo aqui, depois vou ler a matéria para vocês. Mas a preocupação principal hoje do governo é com relação à queda das ações da Vale no mercado internacional. Porque quando aconteceu o desastre, a Bolsa de Valores de São Paulo já tinha fechado. Quer dizer que a ação da empresa ainda não tinha sido cotada. Como o professor falou aqui no começo da fala dele, é o capital prevalecendo aí. Quando a gente vê milhares de pessoas morrendo de fome lá, a gente, porque imagina você, se coloca no lugar daquelas pessoas, você tem que seu animalzinho de estimação lá, a lama levou. Porque quando eu tava vendo interessante, quando é um terremoto, a casa cai sobre você, mas fica os escombros, aí você sobrevive porque tem um ar correndo ali. Mas a lama, não tem como você respirar na lama, não. Nem peixe respira dentro da lama. Peixe respira na água, né, professor? Nem o peixe vai respirar dentro da lama. É verdade. A ideia é raciocinar por aí mesmo. Tá certo. É pertinente a colocação que foi feita. E há de se observar o seguinte. Não nos iludamos, tenhamos a compreensão que esse fato que aconteceu no Brasil, que pode acontecer em qualquer outra nação do planeta, mas nós estamos falando de grandes empresas, grandes corporações que estão infiltradas em todos os segmentos, principalmente os segmentos políticos do nosso planeta. Não é só a nível do Brasil. Então, a preocupação do governo é porque é uma empresa que foi vender agora mesmo, no evento foi vendido o nosso potencial, nosso recurso mineral, os nossos recursos minerais, vai ser flexível. Vendeu-se lá em Davos, eu não tenho dúvida que se vendeu isso nos gabinetes, não vai ser quebrado todas as barreiras de ordem ambiental para facilitar a instalação e exploração de determinados recursos. E ainda bem, e aí é uma frase tanto quanto religiosa, mas é importante, é necessário que venha um escândalo, porque foi bom acontecer agora, enquanto estava lá, porque o pessoal ficou atento. Vamos ver qual será a reação da população em cima desse fato. Porque se vendeu que nós vamos flexibilizar as nossas leis ambientais,
Tanto é que é claro o desmonte do processo de fiscalização, isso é claro, evidente, o desmonte, não há renovação de material humano, mas eu insisto, se houvesse, de fato, uma política e um desejo voltado para atender às necessidades da população, existiria um investimento maior, principalmente de material humano, para socorrer as vítimas. Professor, o senhor falou um dado aqui importante, quando você estava falando, eu estava verificando aqui outra informação. Vocês lembram que em 2010 teve o desastre, o maior desastre petrolífero do mundo foi lá com a BP, no Golfo do México, lá nos Estados Unidos. Na época, então, a empresa foi multada. O senhor falou que foi 250 milhões o desastre lá de Mariana, não foi a multa? Parece que foi. Não, mas olha, só para vocês terem ideia, o governo americano a BP fez um acordo com o governo americano e foi um desastre que só matou 11 trabalhadores. Porque o custo, a vida humana não se calcula, mas foi uma vida, 11 trabalhadores, 11 pessoas, que quando você se propõe, vamos supor, eu me proponho a trabalhar num canto desse, eu assumo um risco. Eu assumo um risco, claro. Então quer dizer que é um risco que eu assumo, eu assumi meu risco. Se eu vou trabalhar, eu assumo meu risco, eu sei que eu posso morrer. Agora a população não assumiu risco algum. Os trabalhadores, eu não vou dizer que é certo, mas a gente vai trabalhar, a gente assume o risco da gente. A gente sabe que tem um risco, sabe que a gente vai morrer. Lá eles foram condenados a pagar 18,7 bilhões em 2010. Pagaram 18,7 milhões ao governo americano. Aqui... e foi uma tragédia no mar, que teoricamente não afetou tanto a população, afeta, mas eles limparam, ainda hoje eles estão limpando o mar e 11 pessoas morreram. Aqui, até agora, 58 pessoas já foram confirmadas mortas e tem 305 pessoas desaparecidas, que provavelmente, dessas 305, vamos supor que escapou 10%, escapou 30%, que não tem condição de você escapar debaixo da lama. Só se Deus botar uma cúpulazinha assim e você conseguir respirar lá de baixo. É verdade. Mas caso contrário é difícil demais. Mas o senhor acredita numa multa hoje, pra Vale hoje? Que na época era Samarco, que era uma empresa, que não sei o quê, que era a Vale com outro nome. Que no Brasil a gente tem o costume de ter uma empresa só com vários nomes para disfarçar o fiscal. Mas o senhor acredita que o governo brasileiro venha a ter vergonha na cara e aplicar uma multa no montante de 18 bilhões, que tá tão preocupado com 4 bilhões que foi retido, não foi foi multado, não, foi retido. O senhor acredita que o governo que está aí hoje, ele multaria essa empresa num montante desse tamanho, como os Estados Unidos multou e elas pagaram? Veja bem, não vou dizer que não pode, mas tenha certeza que não vai abalar os cofres da empresa. Com certeza um ou outro acionista pode achar ruim, mas não vai abalar ele. A grande questão é as vidas humanas. Não existe valoração para as vidas humanas. O que precisa ficar exemplarmente, com todo o rigor de uma lei, é que se puna, de fato, os responsáveis que demandaram, esquecendo-se, ou muitas vezes sendo omissos ou irresponsáveis no tocante às vidas humanas. O que necessariamente precisa ser feito é atender as famílias atingidas e que a punição seja exemplar no tocante a perdas de vidas humanas. O que vai entrar de recurso, ou que vai ser punido de recurso, isso tem que ser voltado para a população atingida. Esses efeitos dessa tragédia, eles ainda ficarão perdurando aí pelo menos por uma década, ou um pouco mais. Então, como valorar isso? Não existe multa, não existe valor. E também não vou dizer que o discurso de venda a empresa, fecha a empresa, também não resolve. O que tem que existir é uma punição exemplar, vinda de cima para baixo, não é de baixo para cima não é punir o patrulheiro, não é punir o tratorista, não é punir as formigas, né? As formigas, não, é os capacete branco. Professor, olha, tem uma amiga aqui, Valdir Xavier, está sempre participando conosco. Ele botou aqui: a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou na tarde deste sábado, 26 de janeiro de 2019,
que o rompimento da barragem de Brumadinho certamente tem um culpado. Dodge diz que o Ministério Público precisa trabalhar de forma rígida e severa. Após o aprendizado de Mariana, certamente há um culpado, ou mais de um culpado, e o Ministério Público precisa trabalhar de forma adequada, sem espetacularização, mas firmemente na busca do responsável por essa tragédia, declarou a Procuradora-Geral da União. O senhor consegue ser mais claro? Ele falou isso tudinho para perguntar. O senhor conseguiria ser mais claro de quem são os culpados disso aqui? A pergunta dele eu acho que é uma pergunta muito subjetiva, né, Edvaldir? Não, eu acho o seguinte, que a resposta já está um pouco nessa minha última fala, né? Quando eu disse o seguinte, quem demandou. Então, na cadeia de tomada de decisões, tem um conjunto, tem uma diretoria. Quem ordenou, quem autorizou, porque tem a assinatura de alguém, tem o nome de alguém. Isso foi feito num gabinete, isso foi feito numa sala. E na sala teve uma voz, e a voz deve ter prevalecido. Então o bom senso não prevaleceu. Então esse tem que arcar com as consequências jurídicas, punitivas e com perda de todos os direitos. Porque um cidadão desse, que eu não sei nem se a gente pode chamar de cidadão, a gente pode chamar de ser humano, ou em tese, né? Uma criatura, né? Que também é um filho de Deus, perdido, desarrochado, vai prestar conta de toda essa maldade que ele cometeu. E temos que ter pena deles, piedade, mas não podemos ser flexíveis à punição. Então, quando eu falei os capacetes brancos, eu estou colocando que você, na tomada de decisão, você assumiu o risco. Não é assumir só o bônus de manter o lucro da empresa, não. É assumir o ônus. Entendeu? Assumir o ônus, porque foram vidas humanas. Independente da sua estrutura e da sua condição, se a empresa vai precisar de você ou não, você cometeu um crime e tem que ser punido exemplarmente, tal qual aquele que vende droga, tal qual aquele que tira a vida para roubar o patrimônio alheio. Ele roubou uma vida, que é o maior valor que existe dentro dessa nossa estrutura que nós temos vivendo com ela. É complicado, para vocês entenderem também, as grandes empresas vêm para o Brasil, não só a Vale, grandes empresas, inclusive grandes empresas do Brasil, a empresa, é como um amigo meu dizia, professor, achava interessante, mas você começa a analisar, empresa tem CNPJ, não tem coração não. Não tem coração não. Você só serve para uma empresa enquanto você está sendo produtivo para ela. Uhum. Então, uma cidade daquela, um negócio daquele só serviu. Já vamos aqui, ó. Aquela barragem ela estava desativada. Porque ela já tinha um minerado que tinha um minerado. Eles estavam querendo voltar a minerar, mas ela no momento ela estava lá só lá, que eles esperam, né, professor? O rejeito acabar. Sim, claro. Quando seca, aí eles fazem uma montanha lá, deixa aquela montanha lá. Mas até aquela água tem que evaporar todinha, ficar só a lama endurece, não é isso? O que é que pode ter acontecido? Aquela empresa não estava ganhando com aquilo. Aquilo ali era uma coisa que foi feita, a mineração estava lá só esperando secar, estorvando. Será que eles estavam dando a devida manutenção, sequer olhando? Porque se ela estava lá, se não estavam mais usando, aquela barragem daquele tamanho, qual o senhor como minerado, como especialista na área, uma barragem daquele tamanho, qual o nível de inspeção que tem que ter todo dia, toda semana, todo mês? Aquilo ali é uma coisa que precisa ser monitorada como, professor? Veja bem, só fazendo uma retificação com todo respeito, eu não sou lá um especialista na área, eu tenho um conhecimento, tenho uma experiência de vivência com esse segmento, existem outros profissionais mais qualificados e aquinhoados para fazer suas colocações, mas enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto cientista social, eu tenho a percepção de que é importante se discutir sim, e eu apresento o rosto para apresentar minhas posições. Em vez de ficar nas redes sociais bestificando e reproduzindo, a gente vem aqui e coloca o nosso pensamento e a nossa compreensão no microfone e dá a oportunidade dos outros participarem de um nível mais elevado de discussão. Então, a pergunta, ela coloca a gente na seguinte questão. Ela tenta nos conduzir às reflexões dos efeitos. Aquilo ali, do ponto de vista econômico, é capital imobilizado. Do ponto de vista é capital imobilizado. Num momento ou no outro, aquilo vai ter que dar uma resposta
ao investidor e à própria empresa do ponto de vista de acumulação, né? Então, os efeitos do que vai ser provocado sobre a pressão que está sendo feita ali, ela é complexa. É complexa. E a manutenção e o monitoramento, ele é constante. Numa situação daquela, quando você vê alguns vídeos que mostram alguns momentos antes do rompimento, e me parece que numa entrelinha de uma reportagem, eles já estavam fazendo uma reunião administrativa para resolver o problema ou tentar evitar que acontecesse o problema, já estava sendo feito o monitoramento hora a hora. Mas é um pouco tarde você cuidar do barco quando você já tem um furo bem grande no seu lastro. Então já estava para acontecer. O que eles poderiam ter evitado, eu acho que talvez eles não fizeram isso para não criar mais problema, para não ninguém é obrigado a produzir provas. Se eles tomassem a iniciativa de comunicar e sair dando o devido valor à vida antes de que acontecesse as perdas, eles estavam anunciando e assinavam que sabiam que ia acontecer. Professor, e sabiam que ia acontecer isso. Professor, como o senhor acabou de dizer, e vai ser até uma pergunta meio repetitiva, mas poderia uma barragem daquele tamanho, tem como você fazer um esvaziamento controlado? Por exemplo, já o senhor está ali, o senhor é o geógrafo daquela empresa, o senhor é o responsável, o senhor vê que ela vai estourar. Teria como você abrir um canal lateral para ela esvaziando, saindo daquele nível de perigo? Ia causar um prejuízo ambiental, mas seria um prejuízo ambiental controlado. Teria como se fazer numa estrutura daquele tamanho ou é inviável? Veja bem, teria que ter noção de qual era o grau de comprometimento para a medida, pelo menos paliativa, para evitar uma tragédia maior, que já era anunciado. O que existia necessidade, de fato, era um reforço da barragem. Retirar aquele material, ele tinha que ir para outro lugar, e não tem. Evidentemente que eles estão ali. Quando a gente olha de cima, foi como eu falei ainda há pouco, eu sobrevoei aquela região em 2014, quando eu vinha de Vitória, e nós fizemos uma conexão em Belo Horizonte, então o avião que vinha de 57 Vitória, minutos de Belo Horizonte, né, Brumadinho? Bem pertinho a cidade. E essa área da mineração, você vê, o avião já vai perdendo altitude, então você olha de cima e você vê. Para quem conhece o que é o espaço, você observa, peraí, nós temos uma estrutura desse tamanho, a montante e a jusante, você tem populações. Eu fiquei imaginando naquele momento, meu amigo, se houver qualquer movimento de massa, um hectacombo aqui, esse negócio desce. Mas não deu outra. Agora o que acontece é o seguinte, apostava-se que a técnica, a tecnologia e os investimentos fossem feitos para que isso não acontecesse. E o que não aconteceu, foram os investimentos. Professor, para o senhor quantificar aqui para a população de Campina, da Paraíba, que o senhor teve lá, o senhor tem a noção geográfica das coisas, o senhor vê assim, a gente, que quem trabalha tem a noção. Que tamanho seria essa barragem aqui? Compare aqui com uma coisa de Campina Grande, uma coisa que Campina Grande tem, assim, que você possa comparar um prédio, uma coisa, que tamanho seria essa barragem em comparação aqui para Campina Grande, pra gente ter ideia? A barragem, a estrutura ou o volume de material que estava lá? Não, a estrutura, a altura da parede que segurava, que, como o senhor disse, não é estrutura compactada, né? Eu tava de cima. Eu não poderia, seria aqui. Eu teria como calcular, se eu tivesse meu computador aqui com um recurso de análise de imagem. Mas é bastante alto, né? Ela é alguma coisa aí considerável, tal qual uma barragem aí seria de Boqueirão. O paredão de Boqueirão, mais ou menos. Mais ou menos por aí. Professor, a legislação brasileira não exige, por exemplo, Boqueirão aqui, muita gente não sabe, mas Boqueirão tem um lado do sangradouro lá do outro lado, tem aquela barragem, mas boa parte daquele balde lá do outro lado, ele é oco, foi fabricado pelo Denox, né, fui lá fazer umas matérias, aí aquela parte de lá do sangradouro lá do outro lado, quem não conhece, tem uma parede bem grande, aquela parede ali, ela é oca já para, num caso de perigo do rompimento do balde do açude, eles dinamitam aquela parede para que a água escoe.
Exatamente. A água escoe pra quê? A água escoe pro lado de cá, cai no Rio Paraíba, não afeta a cidade. Teoricamente, que a gente não sabe de uma tragédia desse tipo. Mas não existe uma barragem desse tamanho. O governo não exige que se faça um escape para não bater na cidade. Porque a gente não pode calcular a tragédia como se eu mensurar. Mas existe uma especificação de uma válvula de escape, alguma coisa? Olha, eu vou tentar fazer uma comparação assim bem simples. Aquilo ali é uma fossa, tá? É uma fossa. Então aquilo é um reservatório para colocar o rejeito. Se você diz, eu vou colocar um ponto de detonação para escoar o material, ele vai descer de todo jeito. Ele vai descer e vai carrear para dentro do leito do rio e, evidentemente, vai atingir a cidade. Então, nós não podemos dizer que ali deveria ter um ponto de escape para essa situação, face às condições que tem no seu entorno. Nós vamos verificar que é uma parte lá, é uma área em tese de preservação, uma área de vegetação, e o outro é um reservatório de água, que é exatamente uma parte da água que é utilizada nesse processo de beneficiamento do recurso mineral, no caso do ferro. Então a estrutura está posta de acordo com a necessidade que ela se propõe, que é servir de local de deposicionamento dos rejeitos da mineração. O que deveria ser feito era uma estrutura que permitisse ou um reaproveitamento ou uma outra forma de escoamento desse rejeito. Porque eles chegaram ao limite. Então, toda barragem ela tem um ponto de exaurimento. E, evidentemente, quando eles pararam de utilizar ela, é porque ela já tinha extrapolado o seu limite. E não foi feito nenhum trabalho, eu tenho quase certeza que deve ter acontecido isso, não foi feito nenhum trabalho de manutenção da barragem para que ela suportasse o peso desse material. E há já quem anuncie que eles já estavam utilizando novamente ela. Há quem anuncie. Então foram mexer no que estava quieto. Aí eu volto novamente. Quem determinou deve assumir as consequências de sua decisão, independente se era em benefício da empresa ou não. O problema agora é a população que foi afetada e, como tal, deve ser punido. A punição da empresa, que, por exemplo, de Mariana não teve punição ainda. Hã? Teve uma punição, Bolso. Parece 250 milhões, eu estava conversando com o professor, que você teve que se ausentar um pouquinho, mas foi 250 milhões a multa em Mariana, nessa faixa. Eu estava dizendo aqui um acidente que não teve as mesmas proporções, foi um acidente nos Estados Unidos, do Golfo do México, para quem está entrando agora e nos assistindo. A empresa que era a BP, a Bitrant Petroleum, eles foram multados em 18,6 bilhões e pagaram. Pagaram o governo americano e as 5 estados, eles pagaram. E ainda hoje estão limpando a bacia do Golfo. Eles pagaram e ainda têm a responsabilidade de limpar a bacia do Golfo. Aqui em Mariana foram condenados 250 milhões e ainda não resolveram patavinas de nada. Tem gente que nem recebeu ainda indenização, ainda tá e inclusive, por incrível que pareça, segundo coloca aí, está na TRF4, o mesmo que julgou Lula. Rapidamente Lula, e aí... E esse processo está lá. Né? E esse processo está lá há 3 anos, ou mais de 3 anos, e não é julgado, e não é condenado essa empresa por ter matado 19 pessoas. E agora, por ter matado mais de 100, no mínimo isso, não vai ser condenado de novo? Isso tem um ditado popular que diz o seguinte: o pau que dá em Zé não dá em Tonho, né? O que acontece é o seguinte: é bom, é como eu estou te falando, é necessário que venha um escândalo. É bom porque mostra, de fato, que nós temos os segmentos da sociedade que atendem a interesses e não a sociedade. Interesses. O judiciário, nesse momento, ele, principalmente ali do TR4, TRF4, já estão desmoralizados. Isso. Já estão desmoralizados. E um detalhe, professor João, não esquecer que você, a maioria, eu não votei nele, elegeu um presidente que não quer,
Ou seja, que haja fiscalização, que por lei IBAMA não existia, não existe indústria de multa, ou seja, não é para multar. E o presidente já disse que vai flexibilizar as multas ambientais e ele quer acabar com o Ministério da Ecologia, né? Então, e aí, aonde é o meio ambiente? Ministério da Ecologia e Meio Aonde é que Ambiente. nós vamos parar? Ora, se o presidente é contra a fiscalização, é contra normas ambientais, como é que vai, o que é que vai acontecer com a Amazônia? O que é que vai acontecer com determinadas atividades mineradoras que tem no próprio Vitória do Espírito Santo a exploração do mármore, de granito, etc., nesses aspectos. E começa a explorar agora aqui também no Pernambuco, né, as chamadas rochas ornamentais, do qual o professor fez o mestrado nessa área. Não é isso? Exploração de minério de rochas ornamentais também. Ou seja, onde é que nós vamos parar? Olha, o professor passou aqui umas informações, Bosco. Na época que isso aqui eu tinha comentado outras vezes, que a Vale foi vendida. Foi vendida no governo Fernando Henrique, né, em 96. Foi entregue em 97. A Vale valia 100 bilhões. Interessante que Fernando Henrique vendeu ela por 3,3 bilhões. Quer dizer, vendeu uma empresa de 100... É uma coisa, olha, vocês estão nos assistindo. Tu tem uma coisa que vale 100 reais, tu vendeu por 3 reais e 30 centavos. Uma coisa tua que vale 100 reais, tu vendeu por uma passagem de ônibus, que agora é 3,70. Aí, olha, ela era a maior produtora de alumínio da América Latina. Maior frota de navios granileiros. Navio granileiro é navio que leva os grãos, né? 1,8 quilômetros de ferrovia, quase a metade do caminho daqui para São Paulo de ferrovias. 41 bilhões de toneladas de minério de ferro era produzido por ano, né? 994 milhões de toneladas de minério de cobre. 678 toneladas de bauxita. Bauxita é o que faz o alumínio, não é isso, professor? 72 toneladas de manganês. 70 milhões de toneladas de níquel cromo era produzido. 122 milhões de toneladas de potássio. 9 milhões de toneladas de zinco. A gente produzia até urânio também, eu não sabia. 1,8 toneladas de urânio. 1 milhão de toneladas de urânio. 1 milhão de toneladas de titânio. Titânio é o metal mais duro do mundo. Não é? A região de Tenório tem o uraninita, né? Ali a região de Tenório. 510 mil toneladas de 510 mil toneladas de tungstênio. Tungstênio é o que fabrica filamento de lâmpada e outras coisas elétricas. 363 toneladas de ouro. 563 toneladas de ouro. 580 mil hectares de florestas regulamentadas com matéria-prima para a produção de 400 mil toneladas de celulose. Quer dizer, a Vale naquela época era uma potência, uma empresa de 100 bilhões, foi vendida por 3,3. Hoje, a Vale está valendo quantos bilhões hoje? Hoje a Vale é uma empresa que está aí, tanto que é a terceira maior empresa do Brasil, uma das maiores mineradoras do mundo. Se eu não me engano, é que mais minera alumínio no mundo hoje é a Vale, não é isso, professor? É uma das maiores empresas de mineração. É uma das maiores empresas de mineração que tem pouco respeito pela nossa nação. Vale lembrar que é o seguinte, ela é uma empresa que foi vendida, mas ela já não é mais brasileira. Ela deixou de ser uma empresa brasileira quando ela internacionalizou seu capital. E é como eu falei no início, todas as maiores corporações que nós temos a nível global, ela tem seus braços financeiros na mineração. E nós sabemos que esse conjunto do segmento do capital é extremamente poderoso. Professor, olha, Valdir Xavier está interagindo aqui conosco. Eu gosto de Valdir por causa disso. Eles ficam interagindo. Quando não é Valdir, é Alisson, às vezes. Inclusive, nosso deputado Moacir Rodrigues, ele também é muito ligado na área. Ele, se eu não me engano, ele é engenheiro. Ele é biólogo. Ele é biólogo também. Romero é engenheiro agrônomo, o prefeito Romero. Moacir está ligado aqui conosco, ele também entende disso aqui. Ele tinha sido até cotado para ser um dos diretores da ANA, a Agência Nacional das Águas, mas ele parece que ele vai assumir a cadeira dele na Assembleia mesmo. Mas Valdir disse assim, inclusive eu vi essa entrevista aqui, bem lembrado, viu, Valdir? O superintendente do IBAMA em Minas Gerais disse que havia alertado em dezembro do ano passado que a barragem de rejeito de Brumadinho, entre elas a da Vale, iria se romper. Que não oferecia risco. Ele disse que não oferecia risco e poderia haver algum acidente. Eu não entendi aqui. Ele disse que não oferecia, porém poderia oferecer algum tipo de risco. Pelo que eu entendi aqui, o superintendente disse que a barragem não ia se romper. E eu vi também.
Minimizou o efeito. Eu acho que ele falou uma coisa e depois é como o presidente. O presidente disse uma coisa e depois desdisse. Mas eu vi uma fala que hoje, que é o único secretário, que é o secretário lá de Recursos Hídricos lá de Minas Gerais, foi o único que se manteve na pasta. Ele disse que não tinha risco. Que agora a barragem explodiu, estourou, né? E ele tentou dizer, não tinha risco. Aí o repórter questionou ele, por que estourou se não tinha risco? E até agora ele ainda não respondeu, Bruno. Essa coisa de não ter risco... Esse secretário, no caso... Aí tu pergunta, Bosco. Mas esse secretário, no caso, esse ente do governo que sabia do crime, ele tem que ser responsabilizado tão Sim, com certeza, por crime de omissão. Ele foi conivente, ele é corresponsável dessas... Todos os envolvidos, independente de onde esteja. Vale observar que o próprio vice-prefeito da cidade... Ele chamou a atenção, estamos à iminência de uma tragédia. E pode ser, nós vamos torcer para que isso não aconteça, mas pode ser que a outra barragem, salvo engano a barragem 6, não venha romper. Foi tocado o alarme e significa dizer que a situação ainda não está sob controle. Não se minimizou ainda os efeitos dessa tragédia. Pelo contrário, a tendência dela é ser multiplicada, tensionar mais ainda. Torçamos que não, porque afinal de contas são vidas humanas. E aí, de uma forma bem grosseira, dizia o seguinte: está seguro? Então nós vamos construir uma barraca de campanha e vocês vão ficar lá embaixo monitorando. Pronto. Vocês vão ficar ali acompanhando, porque vocês são os responsáveis. E não deixar um carro nem um helicóptero. Não. A gente manda comida, joga de paraquedas, está aqui a alimentação de vocês e comida boa. Que é para não reclamar e dizer que a gente é malvado. Mas se vocês estão garantindo que não vai acontecer, vocês vão ficar lá. Aguarde. Viu? Vocês terão aí 20 dias para apresentar a confirmação do que vocês estão afirmando. Porque tem que ser duro na punição. Evidentemente que eles já estão numa condição boa, porque não estão ainda trancados. Olha só, história de não ter risco. Por exemplo, claro, não tem risco de ter... Quando você constrói... O Japão constrói suas edificações porque tem risco de ter terremoto. Então tem que preparar para o caso de ter terremoto. Não é isso? O Japão, aí as boias e determinadas são construídas porque pode ter risco de tsunami. Você pode ter risco. Então, se tem risco, o airbag do carro tem risco de correr acidente. Se não tem risco, não usa-se, não se coloca. Né? Se tem risco, prevenção é um nome que se deve ter em toda e qualquer atividade, seja ela qual for. Se tem risco de acidente, e aí uma das perguntas é: como a barragem não teve segurança aprovada em relatórios recentes? Como é que a barragem teve sua segurança aprovada em relatórios recentes? E Bruno disse no início, olha, o rompimento não ocorre de uma hora para outra. Não. É dado sinais de que isso pode acontecer. Então, esse aspecto como não pôde ser avisado de que estava para acontecer isso. E, principalmente, com a tragédia recente que se aconteceu. Costuma-se aprender com as experiências. Mas parece que o nosso país não tem o hábito de levar isso adiante. As experiências parece que não nos ensinam. E se ensina, não ensina de forma homogênea. Ela vai heterogeneizando, vai estratificando. É verdade, todo o processo ele é complexo, ele precisa ser reavaliado ponto a ponto. As tomadas de decisões elas têm que ser não mais pontuais, mas em efeito de mancha, porque se trata de vidas humanas. E aqui uma observação que me veio à tona aqui agora é o seguinte, respondendo ainda a Bruna, aquela questão de que é que poderia ser feito para minimizar o impacto. O que acontece é o seguinte: se fez o que poderia se fazer com menos e não com mais que poderia ter sido feito. Ou seja, recursos. Então, aí não é uma questão mais de engenharia, é uma questão de economia, né? Economia do ponto de vista não de economizar, mas de lucro. Então, isso significa uma perda de tantos reais de lucro. Então, faça o mínimo possível, ou seja, vá lá, coloca um band-aid
coloca um metiolato embaixo e espere que vai suportar. Vocês só pensam no... Parece que eu estou vendo uma reunião de diretoria, cara, se vocês só pensam no pior... É como diz a canção de Beto Guedes, terra, estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa. A gente já está aqui no finalzinho, já estamos nos minutos finais e o tempo passou que a gente nem vê, né, professor? Pois é, mas foi bom. O povo está aqui conversando conosco. Valdir agradeceu sua resposta. Lembrando que, professor, quando a usina de São Francisco foram construídas, se não me engano, são 7 ao longo do rio, 7 usinas ao longo do rio, aquelas usinas elas servem tanto para gerar energia, mas elas quando foram construídas no governo militar, boa parte delas foram construídas no governo militar, elas também servem para regular o curso do rio. Elas regulam, por exemplo, se tiver um enchente numa região, Sobradinho pode absorver mais água para a água não sair descendo, devastando. Se Sobradinho tiver muito cheio, eles absorvem aquela água, depois eles vão soltando de acordo com a necessidade. É o controle de vazão. Controle de vazão para não ocorrer enchentes e eles estarem controlando. Isso. Porque Sobradinho, para falar a verdade, Três Marias é pequeno, que o maior controle é Sobradinho, que é o maior. É o maior. Eu tive o prazer de conhecer, uma coisa linda, viu? Se vocês puderem conhecer, é uma coisa muito bonita, um feito da engenharia humana. Mas esse tipo de barragem, o governo não podia exigir que criassem subbarragens para tentar minimizar o impacto. Por exemplo, criou a barragem grande, criaria uma menorzinha. Para essas barragens, mesmo que ela não tivesse líquido, mas para essas barragens irem absorvendo o impacto, para que não ocorresse uma tragédia desse também, poderia ser normatizado isso ou é inviável, professor? De uma forma racional, sim. De uma forma econômica, como eles pensam, porque a questão é o lucro. Como eu estou colocando, a valoração da vida humana aí, ela não entra nesse potencial de efeitos. Então, quanto custa isso em termos de perda de lucro da empresa? Então, o investimento é alto. Era para ser cobrado ou é para ser cobrado? É. Mas é como eu estou te colocando. Já se deu a prostituição no meio político. Já se deu a prostituição no meio jurídico. O que vem agora é apenas alguns discursos enraivados, algumas tentativas de minimizar. Eu costumo dizer que é situação para inglês ver. Tá certo? O que nós precisamos é conscientizar a nossa população que ela tem força, que ela é capaz de transformar esse país e ela tem que observar que quando ela está atendendo seus interesses individuais de forma egoística, ela está comprometendo a geração futura. Muito bom. Não, olha só, a gente, como disse o Bruno, a gente está chegando no final, professor, e aí agradecer demais a sua vinda e pode ter certeza, esses temas, a Rádio Borborema vai trazer sempre, o programa Bom Dia Borborema vai trazer pessoas que tenham condição e capacidade da opinião como deve ser feito, profissional e com conhecimento de causa. Nada do eu acho isso, eu acho aquilo, não. E é esse o compromisso da Rádio Borborema, levar informação desse tipo, sem, não tem a programação aqui, como a gente faz na hora mesmo, com conhecimento, e trazer pessoas que possam levar a informação para a população e esclarecer ela como deve ser feito. Tá? E a gente agradece aqui, eu enquanto fui seu aluno na UEPB, tenho essa situação, não só os colegas de geografia, bem como sociologia da universidade, que a gente vai usar muito aqui para dar opinião e para informar a população da maneira correta como ela deve ser informada. Muito bem. Eu posso só dar uma palavra aqui? Fica à vontade. Primeiro, eu vou finalizar com uma coisa interessante. Por conta de achismo é que chegamos ao que chegamos. Né? Nós temos aí, tomando conta no principal cargo da República, uma situação de achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Nem tudo que se quer se deve pensar e falar assim, atonicamente, para uma população vulnerável. Na verdade, a gente tem que perceber que nossa população é vulnerável, que ela absorve qualquer tipo de discurso que venha a atender seu interesse momentâneo. Parabenizar vocês pelo trabalho, parabenizar os colegas que se mantiveram fiéis ali, ouvindo, a gente tentar aqui externar algumas ideias, algumas compreensões. Desejar que vocês continuem assim, abertos a esse tipo de participação, a esse tipo de contribuição à sociedade.
torcer que isso dissemine, porque nós precisamos é que o nosso povo seja esclarecido, seja orientado e seja conduzido a tomar rédeas de seu destino sem absorver discursos de falácia. Ter o pé no chão e saber que nós estamos construindo uma nação jovem, uma população ainda que precisa de muito para aprender. Vai sofrer um pouquinho, vai. Mas aí é que tá, o remédio amargo é o melhor que tem. Vão apanhar um pouco para vencer. Então desejo a vocês sucesso, obrigado aos amigos e um grande abraço. Eu gostaria também de estar agradecendo a todos. Olha, hoje foram inúmeras pessoas, foi um dos programas mais assistidos, eu agradeço ao professor. Foi um dos programas mais assistidos aqui. Mestre Franklin está dando os parabéns aqui, show de profissionalismo. E lembrando que amanhã quem vai vir é Mestre, ele vai falar, que o Márcio Franklin vem amanhã aqui, bom, bem lembrado, ele vem amanhã aqui, que amanhã a gente vai falar sobre a Casa das Malvinas, seguro das Casas das Malvinas, os rumos que as Malvinas, mas já são 36 anos eu não sei, eles pegam uma, quando a gente fala invasão, ocupação é mais bonito, mas é a mesma história. Tu começou com invasão, hoje tá aqui esse bairro maravilhoso que estamos aqui. É como favela, hoje é comunidade. Pronto. É a mesma ideia, mas amanhã o mestre vai estar aqui e vai até especificar direitinho. Gostaria de agradecer o professor e já convocando ele para outros debates também, que o professor ele não só se restringe à questão de mineração, não. Depois a gente vai trazer ele aí para um debate sociológico interessante aí, nos 100 dias de governo, quem sabe, viu, professor? Para ver se a gente consegue essas realizações. Mas eu queria agradecer a todos, fiquem todos com Deus, e amanhã estaremos aqui, e lembrando que amanhã vai ter Mestre Franklin aqui falando sobre as Malvinas, viu? Boa tarde bom dia a todos, e mais tarde também, de 3 às 4, a gente vai ter o programa É Notícia com Edgar Fernandes. Um abraço a todos e meu bom dia.